Bom dia, irmãos. Esse é um dia, como o Bruno disse, bem especial. Um dia diferente de todos os outros. Nosso Senhor não foi só um grande mestre, ensinou grandes coisas, efetuou grandes milagres, mas ele ressuscitou. Ninguém em toda a história da humanidade isso tinha acontecido. Isso foi um fato marcante e é isso que diferencia a nossa fé. Nosso Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Ele não é um Deus que está longe, mas é um Deus que está perto. Ele está vivo. Vamos orar? Senhor, agradecemos por só nos ter chamado à comunhão do Teu Filho, à comunhão do Espírito e à comunhão do Pai, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Te pedimos a Tua graça, Senhor, que o Senhor abençoe a Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos anime, o Senhor nos fortaleça, Senhor, nessa manhã, que é o que nós precisamos, Senhor. Que da Tua força, da Tua graça e do Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos falado esse semestre, temos começado uma série que é o centro da vontade de Deus. O que significa estar no centro da vontade de Deus? O que significa andar no centro da vontade de Deus? Isso é talvez a coisa mais importante em nossa vida cristã, e nós temos estudado a vida de algumas pessoas nas Escrituras para retirarmos algumas lições do que na prática isso significa, estar no centro da vontade de Deus. Primeiramente, nós falamos como conhecer a vontade de Deus. Alguém se lembra, são 4 pontos. Como que nós conhecemos a vontade de Deus? Me ajude aí. Hein? Não ouvi. Em primeiro lugar, qual é a orientação das Escrituras? É assim que nós conhecemos a vontade de Deus. Temos mais 3 pontos. Quais são? Ao testemunho da igreja, esse é o 4, né? Às vezes nós achamos que a vontade de Deus é uma, mas quando nós compartilhamos com os irmãos mais experientes, ou nós temos certeza disso, ou então o testemunho da igreja é importante para que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus. Tem mais 2, irmãos. A paz no coração, esse é o 3º, que nós sabemos que estamos dentro da vontade de Deus. E por último, as circunstâncias nas nossas vidas, porque Deus fala através das circunstâncias. Então, 4 pontos para conhecermos a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, as circunstâncias, o que elas estão dizendo. Em terceiro lugar, a paz no coração. E por último, o testemunho da igreja. É assim que nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Muito bem, então nós estamos estudando a vida de alguns personagens bíblicos, para que nós possamos extrair da vida deles lições e saber o que significou o centro da vontade de Deus para cada um deles. Vamos repassar aqui. Falamos sobre Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. O que você acha que foi o centro da vontade de Deus para Adão e que ele falhou? Obediência. Adão tinha apenas um mandamento para obedecer da parte de Deus e ele falhou nisso. Então, se Adão tivesse obedecido, ele estaria dentro da vontade de Deus. Porque ele não obedeceu, então ele saiu do centro da vontade de Deus e isso significou consequências para a vida dele. Enoque. Quem se lembra aí de Enoque? O que nós podemos aprender no sentido de conhecer ou estar no centro da vontade de Deus? O que Enoque fez, irmãos? Ele andou com Deus. Então, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos andar com Deus a cada dia de nossas vidas. Abraão. O que podemos aprender com Abraão? Ele creu. Né? E eu creio que tem um outro aspecto muito importante em Abraão, é que ele
abriu mão de muitas coisas pelo Senhor. Ele deixou a sua estabilidade, o Senhor diz, sai da tua terra, da tua parentela. Então ele deixou toda a estabilidade que ele tinha para caminhar em direção à vontade de Deus. E ele também, Deus pediu a ele também Isaque. Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem amas, e oferece-o a mim no monte que eu te mostrarei. Então isso é muito marcante na vida de Abraão, irmãos. Ele abriu mão das coisas em favor de Deus. Isaque. O que nós podemos aprender com a vida de Isaque? O que significou para Isaque estar no centro da vontade de Deus? Essas pequenas lições, irmãos, nós precisamos reter para nós. Jacó. O que Jacó pode nos ensinar no sentido de estar no centro da vontade de Deus? José. Bruno, fala sobre José. O que você acha que... Como? Testemunho. Ele na verdade, José, ele teve muitas pessoas foram contra ele, muitas pessoas se levantaram, mas ele sempre permaneceu fiel na presença de Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Moisés, o que você acha, Maurício? O que significou para Moisés estar no centro da vontade de Deus? Eu acho que ele um desafio contra o lugar que está no ambiente, e é o chamado quando o Senhor chamou ele, né? Então ele se dispôs. Irmãos, esse deve ser o centro da ministração, e nós precisamos aprender a retirar essas pequenas lições para as nossas vidas. Hoje a minha responsabilidade é falar sobre Josué. O que significou estar no centro da vontade de Deus para a vida de Josué? Muito bem, se nós estudarmos a vida de Josué, irmãos, nós podemos dividir a vida de Josué em duas partes. Do povo de Deus, e a segunda parte, depois que ele se tornou líder do povo de Deus, ele então colocou o povo de Deus dentro da terra prometida. Então nós temos duas partes principais da vida dele, antes de se tornar líder e depois de se tornar líder. O que significou para Josué o cinto da vontade de Deus nessas duas etapas da vida dele? Muito bem, vamos ver. Vamos ver a respeito dessa primeira parte da vida de Josué antes dele se tornar líder. Se você quiser me acompanhar, Êxodo capítulo 24, versículos 13 e 14. Êxodo 24, 13 e 14. Diz assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará até eles. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Números 11, 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. E Josué, capítulo 1, versículo 1.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Irmãos, alguma coisa se repete nesses versículos. Diz que Josué era servidor de Moisés. Era isso que Moisés fez antes de se tornar líder de Deus. Ele servia ao líder dele. Ele se tornou um servo. De tudo que Josué fez antes de chegar à liderança, ele se tornou um servo, irmãos. Então a lição que podemos tirar desses versículos é que o centro da vontade de Deus para Josué, nessa primeira etapa da vida dele, foi ser um servo. E essa é a primeira lição que nós podemos tirar da vida de Josué para nós. Irmãos, nós precisamos ser servos. Para estarmos no centro da vontade de Deus, é fundamental esse coração de servo. Quando nós convertemos, irmãos, no início da nossa vida cristã, nós somos como bebês, como crianças. E nós precisamos que outros irmãos mais maduros cuidem de nós. Mas isso não significa que nós devemos ficar sentados apenas esperando sermos atendidos, ou sermos procurados, ou sermos cuidados. Não, irmãos. Nós também precisamos aprender a servir no meio da casa de Deus. Nós precisamos aprender a servir os nossos líderes. Essa é a lição que nós podemos tirar da vida de Josué. E foi isso que Josué fez. Ele era servidor de Moisés. O que você está precisando, Moisés? Eu quero fazer para te ajudar no seu encargo ou na sua responsabilidade, que era muito grande. Se você vê a vida de Elias e Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu derramava água nas mãos de Elias. É isso mesmo. Ele derramava água nas mãos de Elias. Irmãos, não tem nada glorioso, nada muito excepcional, mas foi dessa maneira que Eliseu sucedeu a Elias. Ele era um servo daquele homem de Deus. Aconteceu a mesma coisa com Josué. Josué, ele serviu o líder dele naquilo que o líder dele precisava. E uma coisa tão simples, tão sem importância nós podemos imaginar, irmãos, isso o treinou, ou isso trouxe a ele uma maturidade espiritual para liderar o povo de Deus. Porque estando bem perto do líder, ele viu o que era liderar um povo tão grande. Ele viu na vida de Moisés quais as reações que ele precisava ter, o que Moisés fazia nessa circunstância, naquela circunstância. Irmãos, Josué se tornou um servo. E foi isso que o capacitou, foi através desse serviço simples que ele cresceu espiritualmente, de forma, depois de algum tempo, ele sucedeu o próprio Moisés. Imagina que grande líder diante do povo de Deus. Irmãos, como é que isso se aplica a nós? Como nós temos, irmãos, ensinado nos últimos tempos, uma das maneiras de servir os nossos líderes é trazendo os dízimos à casa do Senhor, porque os dízimos, um dos objetivos é atender ou suprir as necessidades dos nossos líderes. Então, dizimar é uma maneira de servir os nossos líderes. Tá? Há outras maneiras de nós servirmos os nossos líderes. Eu me lembro, certa vez, um pastor muito querido, que ele me ajudou numa etapa da minha vida, o pastor Zezinho. Ele viajava muito, ele ia para muitos lugares pregar, e teve uma vez, eu estava rodando de Uber, quer dizer, eu já tinha até parado de rodar de Uber. E ele falou assim: André, será que você pode me levar no aeroporto às 2 horas da manhã? Eu falei: posso. Eu, de noite, madrugada é a hora que eu estou ligado. Eu fui lá, saí da minha casa, vim aqui, eu moro lá na Pampulha, vim na Floresta, peguei ele na casa dele, levei ele no aeroporto da Pampulha. E quando ele foi me pagar, eu falei: não, irmão, você não vai pagar não, é um prazer eu poder te servir de alguma maneira, você que tem que me abençoado tanto, você que tem mentoreado a minha vida, cuidado da minha vida de alguma maneira. Eu preciso fazer alguma coisa por você.
E eu levei, e eu também busquei ele no aeroporto quando ele voltou, e eu não esperava retorno financeiro nenhum, mas ele foi abençoado financeiramente e falou, não, André, eu quero te abençoar. E ele me remunerou, mas não era objetivo meu. Irmãos, há muitas coisas. Irmãos, nós somos muito dispersos. Às vezes, uma coisa aqui, outra coisa ali. Vamos focar na palavra, porque senão a gente perde. Às vezes também minha pregação não está muito boa, certo? Mas, irmãos, como nós podemos abençoar os nossos líderes? Como nós podemos ser servo deles? Porque o encargo na vida deles é muito grande, irmãos. E qualquer coisa que nós fazemos no sentido de servir os nossos líderes, quando nós estamos crescendo espiritualmente, isso tem um grande valor diante de Deus, irmãos. Um grande valor. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz assim: o que está sendo instruído na palavra de Deus deve ser generoso para com aqueles que os estão instruindo, compartilhando com eles tudo que de bom possuem e experimenta. Então, se você for abençoado de alguma maneira, lembra do seu líder. Compartilha com ele a parte da bênção que você recebeu. Essa é uma maneira de honrá-lo e essa é uma maneira de servi-lo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem uma pessoa que eu conheço que é dona de uma empresa que vende açaí. E eu sempre vou lá e compro o açaí. Se alguém quiser depois pode me falar. 10 quilos de açaí ele vende por R$120. Um açaí excelente. E eu falei assim, gente, eu vou levar isso para o David. E vou levar também para o Bruno. O Bruno ainda não levei porque não tem espaço na sua geladeira, né? Então você não pode reclamar, não. Eu já te liguei 2 vezes. Irmãos, nós precisamos abençoar, nós precisamos servir os nossos líderes. Dessa maneira nós crescemos espiritualmente. Essa é uma das lições que nós aprendemos na vida de Josué. Outra maneira de abençoar a nossa liderança, irmãos, é fazendo o que eles nos pedem. Nós não lemos aqui, mas a primeira vez que Josué aparece nas Escrituras, Moisés chama Josué para guerrear uma guerra contra os amalequitas. E Josué se dispõe e vai à frente do exército. Ou seja, algumas vezes os líderes pedem para que nós façamos algumas coisas que dizem respeito à comunidade. Como, por exemplo, há uma escala para as famílias virem cuidar do café da manhã. Irmãos, isso é uma maneira de servir os líderes, porque isso alivia o fardo, isso alivia as responsabilidades. Então nós devemos estar prontos a atender os líderes naquilo que eles solicitam de nós, assim como aconteceu com Josué e Moisés. Isso traz um alívio. Agora, irmãos, essa questão de se tornar um servo não diz respeito apenas aos líderes. É importante que nós nos lembremos dele. Mas isso diz respeito a todos os irmãos no corpo de Cristo. Desde o início da nossa vida cristã, nós precisamos aprender, irmãos, o que é ser servo. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros com o dom que Deus tem nos dado. E atuar na igreja ajudando de alguma forma em algum ministério. Seja no ministério infantil, seja no ministério de música, seja no diaconato, seja abrindo algum ministério que não existe. Puxa vida, eu queria que existisse esse ministério na IPV. Às vezes Deus está te chamando para isso, para começar um trabalho. Não espera alguém fazer isso. Vai à frente e toma a iniciativa. Algumas vezes é abrindo o lar para receber a igreja nos lares, né? Graças a Deus somos poucos, eu creio que a maioria, se não todos nós, já cooperamos de alguma maneira para servir uns aos outros. Então eu queria deixar aqui essa pergunta. Com que você tem cooperado para abençoar os irmãos e irmãs? De que maneira você tem sido servo dentro da igreja? Porque nós precisamos aprender isso, irmãos, a sermos servos. E isso é estar no centro da vontade de Deus. Você aprender a servir aos outros.
E essa posição de servos, irmãos, nós nunca devemos sair desse lugar. Nunca. Ainda que você cresça, ainda que você se torne um líder, o líder ele serve, mas é de outras maneiras, mas ele continua servindo. Se nós vemos a vida de Jesus, irmãos, Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, Jesus veio para servir. A quem você tem servido, irmão? De que maneira você tem servido? Seja na igreja, seja na sua casa, seja na sociedade, no seu trabalho. Jesus, ele não veio para ser servido, ele tinha todo esse direito de ser servido. Às vezes nós ficamos assim, o meu líder não liga para mim, o meu líder não me visita. Irmão, o que você pode fazer? Às vezes nós temos essa atitude bem passiva, assim, de espectador. Eu vou no culto para receber. Não, irmãos, nós viemos no culto para adorar a Deus e para servi-lo de alguma maneira. E muitas vezes servir a Deus é servir os líderes ou servir os irmãos. Isso é muito marcante na vida de Jesus. Antes dele passar por sua paixão, o seu sofrimento da cruz, ele reuniu os discípulos para uma ceia e ele tomou a toalha e a bacia e ele lavou os pés aos discípulos. Irmãos, imagina. Ele sabia que ele estava para ir a passar um grande sofrimento, uma grande aflição. Mas ele disse, olha, eu quero deixar o exemplo para vocês. Eu quero lavar os pés de vocês. Para que vocês nunca se esqueçam que essa posição de servo, vocês nunca devem sair desse lugar. João 13:12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Irmãos, essa foi a última lição que Jesus deixou para os seus discípulos. Servir, mesmo no meio do sofrimento, mesmo com o coração cheio de angústia, ele queria deixar o exemplo. Amados, não vamos sair dessa posição de servo. Esse é o centro da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você está servindo, então você está no centro da vontade de Deus. Mas se você está esperando ser servido, você não entendeu o Evangelho muito bem, ainda não. E foi isso, irmãos, que Josué fez durante anos. Esse foi o centro da vontade de Deus para Josué durante a primeira parte da sua vida, servir. Ele era servidor de Moisés. Ele não era líder do exército. Ele não tinha uma posição, um título, não. Para ele o mais importante era servir Moisés. Moisés, o que você está precisando? O que eu posso ajudar? Eu quero estar do seu lado. É guerrear uma guerra? Eu vou, Moisés. É derramar água nas suas mãos para te aliviar de alguma maneira? Eu quero fazer isso. É te abençoar com as finanças que Deus tem me abençoado? Eu quero fazer isso. Moisés, eu quero te abençoar de alguma maneira. Você é líder, eu quero fazer o seu fardo um pouco mais leve. Eu lembro de um mês que eu estava apertado, mas Deus colocou no meu coração assim, André, dá uma oferta para a vida do David. Eu falei, Deus, eu nem sei se eu vou conseguir. Isso eu não falei para o David, não. Eu nem sei se eu vou conseguir equilibrar esse mês receita e despesa, mas é isso que o senhor quer? Então tá, é isso que eu vou fazer. E eu tirei, não foi uma oferta muito grande não, tá certo? Mas eu tirei parte dos meus rendimentos e abençoei meu irmão. E Deus foi fiel, e eu consegui fechar o mês, e Deus me deu até um pouco de folga. Então eu não esperei, eu podia ter falado assim, Deus, eu vou esperar fechar o mês, e se sobrar alguma coisa, eu vou abençoar meu líder. Não, irmãos, não é assim que as coisas funcionam. Nós primeiro precisamos
dá um passo de fé e depois Deus vem e nos abençoa. E o irmão, ele me mandou, eu fiz um depósito e ele me mandou o extrato da conta dele. Tinha R$2 a mais do que eu tinha depositado. É isso mesmo, velho. Eu falei assim, Senhor, o meu irmão realmente está precisando. Graças a Deus eu tomei essa iniciativa e abençoei a vida dele. Irmãos, nós precisamos, e não é só porque ele é líder, não. Nós precisamos ter esse coração, irmãos, uns para com os outros. Nós precisamos servir aos outros, seja com aquilo que nós temos em abundância, ou seja com alguma coisa que Deus tem nos abençoado e nós podemos repartir com os nossos irmãos. Qual foi o centro da vontade de Deus para a vida de Josué na primeira etapa da sua vida? Ser servo. Vamos em frente. Vamos falar agora da segunda etapa da vida de Josué, quando Moisés morreu e Josué se tornou líder daquele enorme povo. E aqui eu gostaria que você me acompanhasse, Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha, Moisés já tinha falecido, Josué era o líder, mas Deus se lembrou que Josué tinha servido a Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Moisés também era um servo. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué era conhecido, irmãos, no meio do povo ali como servo de Moisés. E Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, o que significou para Josué, na segunda etapa da vida dele, estar no centro da vontade de Deus, como líder do povo de Deus? Ser forte e corajoso para colocar aquele povo dentro da terra da promessa. Deus repetiu várias vezes: Josué, seja forte e corajoso, porque você vai colocar esse povo dentro da terra prometida. Irmãos, esse era um desafio muito grande. Aquele povo não teve treinamento militar, aquele povo foi escravo durante séculos. E depois de ser escravo, aquele povo ele se tornou peregrino no deserto. Não tinha nenhuma capacidade, aquele povo, nenhum treinamento. Mas Deus disse: Josué, seja forte e corajoso, porque é você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. E Josué, ele não tinha só essa responsabilidade, irmãos. Ele tinha a responsabilidade também de cuidar de todas aquelas famílias. Ele tinha um peso muito grande sobre a vida dele. E Deus disse: Josué, você deve ser forte e corajoso. Irmãos, estar no centro da vontade de Deus, muitas vezes para nós, é ser forte e corajoso diante dos inimigos, diante das lutas, diante das batalhas da vida.
Nós temos que ser fortes e corajosos. Infelizmente, muitos se queixam, muitos murmuram, muitos têm se acovardado. E foi isso que aconteceu com aquele povo quando estava peregrinando pelo deserto. Apesar de Deus ter se revelado àquele povo de maneiras tremendas, miraculosas, de fazer sinais e mais sinais no meio deles. Quando aqueles 12 espias voltaram de examinar a terra, o povo, na sua covardia e incredulidade, falou: não, nós não vamos dar conta. Nós vamos ser devorados, nossos filhos vão ser mortos. E, irmãos, dessa maneira eles saíram do centro da vontade de Deus. Qual que é o centro da vontade de Deus, irmãos, para a vida de Josué e para a vida daquele povo e para as nossas vidas nos dias de hoje? Irmãos, nós temos que ser fortes e corajosos. Às vezes o desafio é muito grande. Às vezes o que nós temos diante de nós está acima das nossas capacidades. Mas Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque é assim que você vai herdar e é assim que você vai fazer esse povo herdar a terra na qual eu tenho prometido dar a vocês. Amados, o centro da vontade de Deus para aquela geração que saiu do Egito era que eles fossem fortes e corajosos. Mas eles se acovardaram, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para os inimigos e eles disseram para si mesmos: nós não vamos dar conta, vamos voltar para o Egito? Eles saíram do centro da vontade de Deus. Irmãos, algumas vezes na nossa vida, nós não vemos opção a não ser avançar. Nós não vemos opção. Depois de muitos anos, irmãos, trabalhando como funcionário de uma empresa, depois eu saí e me tornei líder de uma igreja, pastor, fui remunerado durante 14 anos. Deus disse para mim: olha, André, seu tempo acabou aqui na liderança dessa igreja. Irmãos, eu tinha 53 anos de idade. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Deus falou: olha, não quero mais. Não. Eu estava começando a ficar doente já, a adoecer. E Deus disse: olha, eu quero que você abra mão desse sustento e prossegue. Mas eu podia falar assim: meu Deus, 53 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha trabalhado na área de informática, mas eu fiquei 14 anos fora da minha área. Irmãos, eu não sei em outras áreas não, mas nessa área de tecnologia, você ficar 14 anos fora, você está completamente defasado. Irmãos, eu não tinha opção. Deus mandou eu sair. E eu não tinha opção a não ser avançar. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Vai andar de Uber. Deus falou no meu coração: vai rodar de Uber. Qual que é o problema? Tudo bem, Senhor, eu gosto de dirigir, à noite eu fico acordado. Eu rodei de Uber, irmãos, durante 1 ano. Irmãos, eu precisei ser forte e corajoso. Eu não sabia como é que ia ser no dia de amanhã, como é que ia ser o mês que vem. Mas eu não podia me acovardar, porque eu tinha uma família para cuidar. Eu precisei ter coragem de enfrentar aquela situação. E durante esse período também eu fui fazer um curso e me capacitei. E eu comecei a trabalhar numa área que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, irmãos. Aos 53 anos de idade. Então, irmãos, muitas vezes, o centro da vontade de Deus para a vida da gente, muitas vezes nós não temos opção. Nós temos que encarar os desafios. Nós temos que ser fortes e corajosos. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, esse povo aí não tem treinamento militar, mas é você que está à frente, é você que vai fazer esse povo herdar a terra da promessa, ser forte e corajoso. Eu estou contigo. Eu não te desampararei. Eu podia pensar: ai meu Deus, eu vou ter um acidente, eu vou ser roubado, o que pode acontecer? E eu até perguntei para Mara: e aí, os dias que eu rodava de Uber, como é que você ficava?
Porque às vezes eu preocupava com ela, né? Ela podia pensar assim, meu Deus, será que meu marido volta hoje? E porque é um risco, irmãos, mas nós precisamos correr riscos. Nós precisamos enfrentar situações que nós nunca enfrentamos. Nós precisamos, irmãos, ser fortes e corajosos. Muitas vezes esse é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é o seu desafio? O que está diante de você? Você tem que enfrentar, você não pode se acovardar. Você não pode pensar ou começar a enxergar o tamanho do desafio ou a força dos seus inimigos, porque senão não. Você tem que enfrentar. E Deus diz, olha, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ô, irmãos, às vezes eu fico olhando para a vida de algumas pessoas, eu fico admirado. Eu olho para a vida da Maris, para a vida da Rafaela, para a vida da Laísa. Elas são sozinhas, elas são solteiras, elas têm que enfrentar a vida, têm que trabalhar. A Laísa, ela trabalha em 2 lugares, ela tem 2 empregos. Irmãos, nós precisamos ter esse tipo de atitude. Nós não podemos ser fracos, nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ser covardes. Nós temos que enfrentar. Essas irmãs, para mim, são uma inspiração, porque o que elas enfrentam, só elas é que sabem. E essa é a primeira lição, irmãos, que nós podemos tirar da vida de Josué nessa segunda etapa da vida dele. Ele precisou ser corajoso. Ele precisou enfrentar os inimigos que estavam à frente dele. Agora, se ele fosse fazer as contas, ele ia falar assim, não tem jeito. Mas Josué não tinha opção, porque ele já tinha visto o que tinha acontecido com aquela primeira geração que não creu no Senhor. E, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo e nos dias que estão à nossa frente, uma das coisas mais importantes para nós é essa atitude de ser forte e corajoso, porque as coisas vão ficar difíceis, já estão difíceis. Elas vão ficar mais e mais difíceis. E esse é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Coloca um pé na frente do outro, vence uma batalha, um dia após o outro, mas, querido, meu filho e minha filha, não retrocede não, porque eu não me agrado daqueles que retrocedem. Deus não se agrada de covardes, irmãos. Uma outra maneira de falar isso é, Deus não se agrada de incrédulos, da incredulidade, das pessoas que não creem nele e nem no seu poder. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39 diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo vai viver pela fé. Você não tem certeza do que vai acontecer no dia seguinte, mas você tem certeza que Deus é contigo, que Ele não vai te desamparar. Então, persevere, meu irmão e minha irmã. O meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E Paulo, e o autor de Hebreus, continua dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmão, você sabe, Josué não está na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, não. Agora, se tivesse uma lista dos heróis da perseverança, Josué estaria lá. Deus elogiou a Josué quando ele disse, pois Josué perseverou em me seguir. Josué e Caleb perseveraram em me seguir. Irmãos, eles viram o seguinte, não tem jeito, nós vamos voltar para o Egito. Nós vamos... Não tem jeito. Nós temos que obedecer a Deus, mesmo que a gente ache que não tem cabimento ou não tem condição o que está à frente de nós.
E aí nós precisamos fazer as contas, irmãos. Puxa vida, Deus cuidou de mim até agora. Isso foi uma das coisas que eu pensei quando eu saí lá do meu ganho lá da igreja. Meu Deus, Deus cuidou de mim até os 53 anos de idade. Será que Ele não vai continuar cuidando? Irmão, eu precisei acreditar nisso. Eu precisei acreditar. E pela graça de Deus, eu quero falar para vocês, tem 6 anos. Eu sempre fui funcionário, sempre recebi salário. Tem 6 anos que eu sou profissional liberal. Não tem salário fixo no fim do mês, não. Cada mês é uma luta. Cada mês é um desafio. Cada mês é um leão que eu tenho que matar e vencer. Mas eu olho para trás, eu olho para o meu passado e falo, puxa vida, Deus nunca falhou comigo. Ele sempre cuidou de mim. Será que Ele vai falhar agora? Não, Ele não vai falhar. Eu preciso crer que Ele vai cuidar de mim, eu preciso ser corajoso e prosseguir. O que eu tenho que fazer? Eu preciso arregaçar as mangas e trabalhar só isso. Eu não sei se eu vou ganhar muito, se eu vou ganhar pouco, se vai ter cliente, se não vai ter cliente. O que eu preciso é ter essa disposição e essa coragem, irmão, de prosseguir. Deus, eu estou aqui, um cliente me chama, eu vou atender. Irmãos, algumas vezes, um cliente me chamava para resolver um problema numa cadeira, eu pensava comigo mesmo, chegava lá, via o problema e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca vi esse problema aqui. Eu podia, irmão, simplesmente falar o seguinte, isso aqui eu não resolvo, chama outro técnico. Muitas vezes veio essa tentação no meu coração. Mas eu falava assim, Deus, vamos enfrentar isso aqui? E aí eu parava, eu pensava, e eu orava. Muitas vezes eu tenho orado, Senhor, como é que eu resolvo isso aqui, Senhor? Senhor, como é que eu faço? Aí ligo para um colega, e muitas vezes, irmão, sabe o que tem acontecido? Lá no trabalho, enfrentando a situação, Deus me dá uma ideia. Deus me mostra, puxa vida, isso aqui. E eu resolvo, e eu ganho dinheiro. Eu falo assim, meu Deus, Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que me deu a capacidade aqui de resolver esse problema. Recentemente, eu passei por isso. Eu tinha um equipamento que eu tentei. Eu falei o seguinte para a doutora, você vai ter que gastar R$ 2.500 com peças. E ela gastou R$ 2.500. E eu não consegui resolver aquele problema. Eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei assim, não, isso aqui é ponto de honra para mim. Olha, você me pagou até aqui, você não vai me pagar mais. É ponto de honra para mim resolver esse problema. Porque ela pagava a mão de obra a cada hora. Né? Chegou um ponto que eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, você já me pagou o suficiente, agora você não vai me pagar. Eu vou gastar 10, 20, 30 horas nesse equipamento aqui. Você não vai me pagar mais um centavo, mas eu tenho que te entregar isso aqui funcionando. Eu até amarelei, irmãos. Até cheguei um pouco, falei com ela assim, olha, eu desisto. Procura outro técnico, chama alguém, porque eu não dou conta. Mas depois eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, não, me dá mais uma chance. Deixa eu tentar mais um pouco. Irmãos, o problema veio da fábrica um conjunto de cabos errado. Os fios estavam crimpados no lugar errado. Eu estava lá quebrando. Mas aqui chega laranja, aqui não sai laranja, aqui chega preto, sai marrom. Aqui me veio assim, gente, esse negócio veio uma parte do equipamento de fábrica errado. E eu cortei os fios, coloquei. Você acredita que o equipamento funcionou? Eu falei, meu Deus, se fosse o Senhor. Eu acho que mesmo que fosse outro técnico lá, irmãos, esse é o tipo de coisa que não acontece. Um equipamento, um cabo veio da fábrica errado. E Deus me deu essa capacidade. Mas eu precisei, irmã, enfrentar aquilo. Eu falei assim, não, isso aqui é ponto de honra para mim. Eu tenho que resolver isso aqui. Voltando aqui, engraçado, né? Josué não está na lista de heróis da fé, mas Raabe está. Gente, Raabe era uma estrangeira prostituta.
Por que Raabe está na lista de heróis da fé e Josué não está? Sabe por quê, irmãos? Porque Josué viu Deus fazer muitos milagres. Muitos milagres. Ele tinha que ter fé. Foi isso que Deus reclamou daquele povo. Olha, eu fiz isso. Esse povo ainda não acredita em mim. Povo incrédulo. Vocês não vão entrar na promessa que eu tenho para vocês. Gente, Josué, ele tinha que ter fé. Não tinha. Agora, Raabe, por que ela é colocada na lista de heróis da fé? Porque ela só ouviu falar do Deus de Israel. E ela creu naquele Deus. Irmãos, a fé dessa mulher foi uma coisa extraordinária. Ela era estrangeira e uma prostituta. E ela creu. Foi só isso que ela fez, irmãos. Ela creu no Deus de Israel. E ela está lá listada na lista dos heróis da fé. Por quê? Ela nunca tinha visto nenhum milagre de Jeová. Ela não tinha experimentado nada. E ela só ouviu e creu. Ô, irmãos, esse negócio para Deus foi muito significativo. Eu fico pensando ali naquele ladrão da cruz, que foi Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? Um falou, mas você não é filho de Deus? Desce da cruz e tira a gente daqui também. E começou a xingar Jesus. E o outro repreendeu o primeiro ladrão e, de uma maneira muito humilde, virou para Jesus e disse assim, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, aquele ladrão que estava morrendo, ele creu que quem estava morrendo do lado dele, todo esfolado, era um rei. E que ele voltaria em glória. Ele falou assim, Senhor, Jesus não estava no trono, o Senhor não estava andando sobre as águas, ele estava ali todo arrebentado, irmão. Mas aquele ladrão creu que quem estava morrendo do lado dele era um rei. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a fé desse ladrão foi tremenda. Eu não sei se ele viu, provavelmente ele não tinha visto nenhum dos milagres de Jesus, porque ele era ladrão, ele queria saber ele era trevas, ele não queria se aproximar da cruz. Mas no último momento, ele creu que aquele homem era um rei. E ele se virou, e nem pediu para ser salvo, porque ele achou que ele não tinha capacidade, ele não tinha condição. Ele só falou assim, Jesus, lembra de mim. Lembra de mim. Irmãos, às vezes a fé, Deus mede ela por aquilo que nós passamos. Se nós estamos no início da nossa caminhada cristã, realmente a fé é uma coisa extraordinária. A gente crê no Senhor. Mas depois de anos e anos e anos caminhando com Jesus, olha, é obrigação. Você tem que ser corajoso, você tem que ser forte. Deus já te mostrou isso muitas vezes. Estou me repetindo aqui, vamos em frente. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar de Josué nessa segunda etapa da vida dele. Josué, ser forte e corajoso, enfrenta os desafios na sua vida. Agora, uma segunda lição, irmãos. Deus diz para Josué ser forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus. Preste atenção nos versículos 7 e 8. Josué capítulo 1. Preste atenção. Tão somente ser forte e muito corajoso, para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha, seja forte e corajoso para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés deixou. Versículo 8. Não cesse de falar neste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Irmãos, aqui a questão não era ser forte e corajoso para avançar, não. Aqui a questão era ser forte e corajoso para fazer tudo que estava escrito na lei de Deus.
Porque é assim que nós vamos permanecer no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós somos corajosos para muitas coisas, irmãos, mas quando é para obedecer a Bíblia, vem uma covardia, vem uma preguiça, uma má vontade. Nós somos corajosos para muita coisa, mas para obedecer a palavra de Deus, nem sempre. Muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos tímidos, até mesmo nos acovardamos quando precisamos obedecer a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo muito prático. Nós temos colocado um desafio aqui. Todos nós devemos falar do amor de Deus para uma pessoa nesse semestre. E aí, você vai ser forte e corajoso? E aí, você vai obedecer o mandamento do Senhor que diz por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Irmão, irmã, nós precisamos ser fortes e corajosos para fazer segundo tudo que está, ou seja, para obedecer a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1. Irmãos, Paulo era um líder excepcional, um homem muito corajoso, muito forte. Mas Timóteo, se você estudar a formação de Timóteo, o caráter de Timóteo era um rapaz assim apagado, era um rapaz tímido. Então, no seu último escrito, Paulo escreve para Timóteo, encorajando ele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Olha que Paulo está preso e ele escreve para Timóteo, animando a Timóteo. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Irmãos, Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um rapaz muito apagado. Você não vê Timóteo fazendo nada, mas ele ia suceder o grande apóstolo Paulo. E Paulo diz o seguinte: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não fica envergonhado porque eu estou preso, não. Não fica envergonhado do testemunho do nosso Senhor, que foi crucificado em fraqueza na cruz. Não faça isso, Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Algumas vezes, irmão, nós precisamos chegar para o líder e falar assim: irmão, por favor, impõe as mãos sobre a minha cabeça, porque eu não estou com coragem de enfrentar essa situação. Me abençoa, eu preciso. E é essa coragem, irmãos, que Deus procurou incentivar a Josué. Olha, ser forte e corajoso para fazer segundo tudo que está escrito na lei do meu servo Moisés. Isso se aplicando a nós, ser forte e corajoso para fazer tudo que está escrito na lei do meu servo Jesus. Eu sou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Então, irmãos, Josué precisou ser forte e corajoso em dois sentidos. Primeiro, para enfrentar as dificuldades da vida dele. E segundo, para obedecer a palavra de Deus, por mais difícil que fosse a circunstância. Então, Josué, ele precisou deixar de lado a covardia, deixar de lado a timidez e prosseguir. Irmãos, algumas vezes nós precisamos de coragem para obedecer a palavra de Deus. Coragem. Desculpa tocar nesse assunto, irmãos, mas é alguma coisa que nós temos repetido nos últimos tempos. Irmão, meu irmão, minha irmã, não é fácil dar o dízimo, não. Você tem que ter coragem para separar no início do mês 10% daquilo que você ganha e honrar o Senhor com isso.
ser forte e corajoso para seguir ou para obedecer tudo que está na lei do meu servo Moisés. Algumas vezes nós temos que ser... Outros versículos, irmãos. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Eu estou até com vergonha porque vindo para cá, eu briguei com a minha esposa no carro, mas já pedi perdão, viu? Esposa, sede submissa ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Ah, Deus, isso aqui... Ser submissa tem que ser corajoso para obedecer a palavra de Deus, porque senão nós não prosseguimos. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meu irmão, algumas vezes nós temos que ser corajosos para obedecer a palavra de Deus e perdoar aquela pessoa que fez tanto mal para nós. Trouxe tanto prejuízo. Você tem que ser corajoso e obedecer a palavra. Ah, mas não dá. Dá um jeito, meu irmão. Minha irmã. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. Porque é assim que você vai permanecer no centro da vontade de Deus. Não é isso que nós estamos estudando? Qual que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida? Irmão, Josué foi corajoso para obedecer a Deus em tudo. E essa é uma das lições que nós precisamos aprender com Josué. Houve apenas uma única vez, irmãos, que Josué falhou. Porque ele não se lembrou, ele bobeou. E ele fez aliança com as pessoas ali daquela região. De tudo que Deus tinha ordenado a Israel, irmãos, a coisa que Deus mais pediu e mais orientou foi o seguinte: olha, quando você entrar na terra, você vai expulsar completamente essas 7 nações. Você não vai fazer aliança com elas. Você não vai dar os seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, e nem vai tomar as filhas dele. Vocês não vão se misturar com esse povo. Infelizmente, em certo momento, Josué bobeou e não consultou o Senhor. Chegou um pessoal lá todo esfarrapado, diz: olha, nós vemos de uma terra longínqua, ficamos sabendo da grandeza do seu Deus, faz aliança conosco, nós queremos servir o Deus de vocês. E Josué, a Bíblia diz, as Escrituras dizem que eles não consultaram o Senhor, eles fizeram aliança e depois descobriram que eram gibeonitas, um dos 7 povos que estavam em Canaã. Foi uma vergonha, irmãos. Todo o povo murmurou de Moisés. De Josué. Mas Josué precisou falar: olha, nós não podemos tratar mal esse pessoal porque nós fizemos aliança com eles, para que não venha grande mal sobre nós. Nós juramos em nome do Senhor. Então, isso trouxe problemas para Josué. E, irmãos, isso também se aplica à nossa vida. Nós temos uma orientação de não entrar em julgo desigual com os incrédulos. Eu vejo que muitas pessoas... Obrigado. Vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Eu já estou terminando, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6... versículo 14, diz assim: vamos aprender com esses homens que nós estamos estudando, não só os pontos positivos, mas também aprender com as falhas, como no caso de Adão. E aqui nós temos uma falha de Josué. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não se tornem parceiros, eu estou usando aqui uma tradução diferente, tá? Não se tornem parceiros dos que rejeitam a Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo. A verdade e a mentira andam de mãos dadas. Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo. E Deus vive em nós. E Ele mesmo disse: vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo, diz o Senhor. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira.
Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês, vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. O que isso significa aqui, irmãos? Nós não podemos namorar, nós não podemos casar com pessoas que não são do Senhor. Nós não podemos fazer sociedade com pessoas que não são da fé. E mesmo assim, algumas que se dizem da fé não são muito confiáveis, não. Irmãos, o que Deus mais pediu para aquele povo no Antigo Testamento é: não se misturem com os povos que estão em Canaã. Irmãos, nós precisamos viver vidas santas e separadas. Nós não podemos nos misturar com... É claro, isso não significa que você não vai relacionar, que você não vai vender, que você não vai comprar, porque senão a gente ia ter que sair do mundo. Paulo diz isso. Mas fazer sociedade, entrar em uma sociedade... Eu conheço muitos irmãos que são servos de Deus que fizeram sociedade com incrédulos e depois não reclamam, não. Porque nós queremos o que é certo, os outros querem dar um jeitinho. Nós queremos honrar Deus, os outros estão preocupados em ganho. Eu lembro, irmãos, quando eu converti, eu namorava uma menina. Eu tive poucas namoradas, não era muito bom nessa área da minha vida, não. Mas eu namorava com uma menina que eu gostava demais dela. Eu era apaixonado pela... isso foi aos meus 18 anos. Quando eu converti, Deus chegou para mim e disse o seguinte: estou gostando desse namoro, não. Muito cheio de impureza. Ela não é minha serva. André, eu quero que você termine esse relacionamento aí. Irmãos, foi muito difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi terminar aquele namoro. Eu precisei ser corajoso para obedecer a Deus. Não, eu chorei muito, sofri muito. Mas Deus é muito bom, irmãos. Ele não vai nos tirar uma coisa e nos dar outra igual ou pior, não. Deus me deu uma esposa que eu não troco ela por nada na minha vida, não. Então Deus me abençoou muito no meu casamento, porque eu abri mão. Eu precisei ser forte e corajoso, apesar de que era muito fraco, mas de ser forte e corajoso, de fazer segundo tudo quanto está escrito na lei do meu servo Moisés, na lei do meu servo Jesus. Então, irmãos, a questão de ser forte e corajoso não é só para enfrentar as dificuldades na vida, não. É também para nós obedecermos a palavra de Deus, porque nós podemos ser muito corajosos na nossa carne em muitas coisas, mas quando chega na palavra de Deus e é uma fraqueza, é uma dificuldade, mas Deus é paciente, Ele é misericordioso, Ele não nos abandona. É só você se prostrar, você clamar ao Senhor e Deus vai te dar a força e a coragem necessária para você permanecer ou você estar dentro do centro da vontade de Deus. Portanto, irmãos, é isso que eu queria passar para os irmãos, coisas muito simples. Está cheio de gente aqui, de seminário, eu fico até... oh, meu Deus. Então vamos resumir a vida de Josué. O que nós podemos aprender com a vida de Josué? Do que é estar no centro da vontade de Deus? Primeiro, irmãos, nós precisamos ser servos. Nós precisamos lembrar dos nossos líderes, servir aos nossos líderes, nós precisamos servir aos nossos irmãos, nós precisamos servir a igreja de Deus. Fazendo isso, você vai estar no centro da vontade de Deus. Se você não está servindo, você está fora da vontade de Deus. E a segunda lição na vida de Josué é que nós precisamos ser fortes e corajosos para enfrentar as dificuldades, os gigantes que se colocam diante de nós, que não são pequenos, mas o nosso Deus é maior do que eles. E o nosso Deus tem nos dito: olha, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, eu sou contigo. Ser forte, Paulo. Ser corajoso, Laísa. Eu não vou desamparar vocês, eu vou sustentar vocês no meio de toda e qualquer circunstância, porque
Eu dei o meu filho porque eu amei vocês de maneira tremenda. Então nós precisamos, irmãos, ser fortes e corajosos como Josué, para enfrentar os desafios que estão diante de nós e para cumprir a palavra de Deus, as instruções que Deus deixou na sua palavra. Fazendo essas coisas, irmãos, nós vamos estar no centro da vontade de Deus e a bênção de Deus vai nos alcançar, e a graça e a vitória, e todas as coisas vão vir na sequência dessa atitude corajosa, desse posicionamento a favor daquilo que Deus ele deseja e ele espera de nós. Então eu queria deixar essas duas lições muito simples. Seja servo, você vai estar no centro da vontade de Deus, como Josué, e seja forte e corajoso. Não se acovarde, não. Pede ajuda. Clama diante de Deus. Vai aos pés do Senhor. Pede ajuda dos irmãos e irmãs em Cristo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está conosco e Ele vai nos levar em frente. Como o Senhor tem até o dia de hoje sido fiel, Ele vai continuar prosseguindo, sendo fiel conosco até o fim. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo, os exemplos que o Senhor tem colocado diante de nós. Ó Deus, nos ensina, Senhor. Nos ensina, como vimos na vida de Josué, a sermos servos, a estarmos, ó Deus, servindo uns aos outros, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade, e nos ajuda também, Senhor, a não retroceder, a não nos acovardar, a não, ó Deus, olhar mais para os problemas do que para o Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, nós queremos andar no centro da vontade do Senhor e precisamos da Tua graça nesse sentido. Nos ajuda a sermos pessoas fortes e corajosas, porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém.